Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no nosso estudo de número 38 e essa obra foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. No último capítulo, analisávamos as experiências da mãe de Volpini, uma moça que está grávida, mas não quer assumir os compromissos como mãe. E assim se desvia nas frivolidades do mundo, saindo todas as noites, bebendo, frequentando lugares não recomendáveis para uma gestante de 7 meses. Estamos acompanhando então o cenário espiritual da residência dessa mãe e o esforço dos mentores espirituais para que o terceiro aborto espontâneo de Volpini se concretize. O mentor busca, então, evitar esse acontecimento, e isso está descrito no capítulo 15, intitulado Fracasso. André Luiz visitou a casa da mãe de Volpini e está verificando, junto aos responsáveis por sua reencarnação, que essa moça possui 3 obsessores e os 3 querem a morte de Volpini, ainda no ventre da mãe. Estão, portanto, numa guerra declarada para que o espírito não consiga reencarnar. E a mãe, infelizmente, está dando vazão aos pensamentos dos seus obsessores, coadunando a sua conduta com a deles e entrando em sintonia pelo pensamento, a fim de que continue usufruindo dos prazeres carnais, ao invés de despertar para os valores da maternidade. Vejamos então como se dará essa noite em que foi revelado a André Luiz que se ela não se remendar, se ela não despertar, Volpini infelizmente desencarnará novamente. Pela terceira vez sofrerá um aborto espontâneo. André Luiz narra então que foi autorizado a acompanhar o desfecho dessa situação. Apuleio, que anteriormente havia ensinado tudo relativo à reencarnação de Segismundo, como acompanhamos, disse a André Luiz que seria muito prazeroso se ele pudesse acompanhá-lo. Alexandre, que parecia então a André Luiz muito circunspecto, naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, autorizou que André acompanhasse. Nós lemos essa parte ontem, demonstrando então que Alexandre não queria fazer comentários, já que qualquer comentário dele iria trazer um julgamento da mãe, né, que está numa situação completamente equivocada. Então ele diz algo que a gente refletiu, no sentido de que para preservar a saúde é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, não é viável que se ignore a existência do mal. Como eu já disse, é importante a gente, ao menos, conhecer as estratégias do mal para podermos blindar contra os seus ataques. Então eles chegaram à residência e nós já vimos o diálogo daqueles 3, não é? Os 3 espíritos que estavam dominando o pensamento da mãe de Volpini, percebendo que ele estava sendo auxiliado por anjos,
na figura da linguagem utilizada por eles, e que se ele possuía o auxílio de anjos, eles tinham os demônios para entrar nessa briga, o que é um comentário extremamente infeliz. Vimos então que eles não querem a criança, que eles não querem o retorno do pai e fazem de tudo para levar a morte ao bebê e o afastamento do seu genitor. Refletimos então a diferença da situação de Segismundo, de Raquel e Adelino para essa nova situação do Volpini. E apesar de todo o auxílio, de toda a dedicação, a futura mãe não tinha então qualquer intenção de sintonizar com as esferas dos bons espíritos. Mesmo que ela tivesse amizades, mesmo que ela tivesse um pai dedicado, ela não entrava em sintonia. A última informação então do estudo anterior foi a informação de que o pai dela, dedicado, bondoso, sofreu uma intervenção da espiritualidade para esquecer-se da filha. E isso trouxe muita estranheza a André Luiz. Esse esquecimento passageiro que é imposto aos espíritos que não conseguem lidar com a situação trevosa, ignorante, infeliz dos seus entes queridos. Então Cesarina, que é essa mãe que não quer se dedicar à função da maternidade, que é imprevidente, que não tem qualquer cuidado com o seu estado gravídico, fez com que seu próprio pai passasse por um fenômeno, um processo de esquecimento pela espiritualidade. E Apuleio então explica a André Luiz que é muito natural esse processo, porque ele tinha mérito para isso, ele não tinha força suficiente para aceitar a situação da sua filha entregue a 3 obsessores terríveis, e era a única saída, para que o tratamento magnético tivesse um efeito de vantagem para ele. Nesse instante, narra então André Luiz que a Cesarina chega ao quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpini, o reencarnante. E aí a gente verifica que o processo reencarnatório é similar, é parecido, porque tanto Volpini quanto Segismundo recebiam o auxílio de construtores, esses espíritos responsáveis por trazer equilíbrio à reencarnação pelo desenvolvimento do feto. Volpini, apesar da situação completamente diferente da de Segismundo, ele tinha também o auxílio dos construtores, dedicados, que velavam por ele. Mas nós sabemos que eles não conseguiam ter muito sucesso nesse cuidado por conta da vibração infeliz da mãe. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximavam, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores. Então, Cesarina estava se aprontando mais uma vez para deixar o lar, para suas aventuras noturnas, e os colaboradores de Apuleio fazem um relatório. Ela está se afundando cada vez mais. Unindo-se voluntariamente, e indicou as entidades viciosas que a cercavam, a estes adversários infelizes,
entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Notem que a união é voluntária. Como já estudamos aqui, processo obsessivo, ele é uma ligação entre obsidiado e obsessor, uma ligação voluntária, uma identidade de pensamentos, de vibração. Para que a obsessão se concretize, é necessário que o obsidiado dê abertura mental à influência do obsessor. E assim não era diferente com Cesarina. Ela estava ligada intimamente com as 3 entidades viciosas de forma voluntária. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis, e enorme é a quantidade de alcoólicos aparentemente inofensivos de que tem feito consumo sistemático. Lembre-se que ela é uma gestante de 7 meses e está desequilibrada na área sexual e ingerindo bebida alcoólica diariamente. Ou quase que diariamente, de forma sistemática, diz aqui o construtor que fez o relatório para o Apuleio. Aliados semelhantes distúrbios, as vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpini é insustentável. Não obstante nossos melhores esforços de socorro. De novo eu destaco. Notem como a espiritualidade se dedica a nós, nos auxilia, tenta nos ajudar. Mas, nesse caso, Volpini, a sua condição está insustentável. O auxílio chega, mas é necessário o nosso livre-arbítrio de querer o auxílio, de se colocar numa condição para receber essa ajuda, senão de nada adianta. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. Então, Apuleio já sabia, porque conhecia a conduta de Cesarina. Ele já sabia que ela ia mais uma vez sair, beber, se envolver com alguém, ter relações sexuais com essa pessoa ou com mais de uma pessoa, e isso seria insustentável para manter a ligação do reencarnante Volpini no seu ventre. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Notem que, como eu havia adiantado ontem, Cesarina usa ali roupas, acessórios para disfarçar a gravidez avançada, porque ela quer curtir a noite, ela quer se dedicar aos prazeres da carne naquela noitada. Está sintonizada para tanto com 3 entidades perversas, e são perversas porque eles querem assassinar um bebê. O objetivo daquelas 3 entidades é realizar o aborto de Volpini, que tenta pela 3ª vez reencarnar. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. Como será que está o Volpini? O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel.
que é a reencarnação do Segismundo. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações. Então, é uma situação muito triste e chocante. É como se um feto tivesse hematomas pelas agressões que sofria. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Essa cena já foi descrita antes na obra, quando André Luiz visualizou o campo mental e as energias que circulavam nos médiuns desequilibrados na casa espírita. Esses mesmos monstrinhos, esses mesmos corpúsculos nadavam na corrente sanguínea, nos órgãos desses espíritos encarnados, desses homens e mulheres aqui na Terra, por conta da manutenção mental que eles proporcionavam com as suas quedas morais. Então nós já conhecemos esses elementos minúsculos, microscópicos, que sugam a energia vital, o alimento do líquido amniótico em que o feto está mergulhado. Por isso Volpini sofre tanto, porque além das agressões, ele não consegue se alimentar direito, porque esses seres, esses elementos construídos pela mente desordenada da mãe cesarina, sugam os nutrientes que deviam ir para o feto. E por isso o aborto instantâneo, o aborto provocado, porque o bebê não tem sequer o alimento. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Imaginem a cena muito forte mesmo. Você vê um bebê ali em formação, no 7º mês, cercado por entidades sombrias, que ele chama aqui de pequenos monstros. Percebi pela intensa anormalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Os órgãos reprodutores da mãe estavam deformados, sujos, sem a sua vitalidade necessária. O aborto, portanto, seria uma consequência natural. Apuleio, igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos: se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, salientou: tentarei o derradeiro recurso. Seria então a última tentativa da espiritualidade para salvar Volpini das garras da obsessão da sua mãe cesarina. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou, seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele, indicando-a, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã, de futuro, não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Aqui vale uma consideração importante. Vejam como os espíritos superiores têm uma visão muito mais ampla do que a nossa. Apuleio já estava enxergando o futuro. Por quê? Ele traz uma senhora encarnada que tem uma sintonia boa, elevada, para ouvir os conselhos de Apuleio, a fim de que essa senhora conversasse com Cesarina, tentasse convencê-la a despertar antes que fosse tarde. E Apuleio fazia isso para que Cesarina, no futuro, quando desencarnasse, não pudesse afirmar:
não tive ajuda, não tive auxílio. Sim, eu estava entregue aos prazeres da carne, sim, eu estava entregue aos desequilíbrios, mas ninguém me estendeu a mão. Ela não poderá dizer isso. Então vejam como Apuleio já está enxergando o que vai acontecer e que no futuro Cesarina reclamaria de Deus, se revoltaria como todos fazem, dizendo que não tinha opção, que nasceu numa situação de sofrimento e por isso faliu, por isso caiu, que não tinha ninguém para ajudar, nenhuma pessoa para estender as mãos. É por isso que a providência divina sempre coloca alguém, seja encarnado, seja desencarnado, seja uma situação em que o indivíduo pode escolher pelo bem, para que, quando desencarne, não possa afirmar que não recebeu ajuda. Todos recebem algum tipo de auxílio e, na maioria das vezes, mais de uma vez, os conselhos e as ajudas necessárias para não persistir no mal. Mas nós escolhemos o mal. Cesarina, portanto, receberia conselhos de sua amiga, da sua velha amiga, a fim de que não caísse mais uma vez no erro que insistia. Em um gesto de bondade já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou. Então vejam que a influenciação espiritual é sempre da mesma forma. O espírito superior coloca a mão sobre a testa, sobre a fronte do encarnado para inspirá-lo. Apuleio fez isso com aquela senhora que disse: minha amiga, estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que exceder-se? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência, como se o fizesse a uma filha. E devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questão de incompatibilidade de gênios. Mas se você não se defende do mal, como atender a situação? Então vejam que aquela senhora orientava Cesarina a enxergar que um bar não era um local apropriado para uma gestante de 7 meses, que a situação dela era frágil, ela estava fragilizada, ela estava melindrosa. O ideal é que ela não fosse e que, além disso, ela desconfiasse das amizades que nos levam ao desvio, que nos levam à queda moral. Além disso, fez ela se recordar do pai da criança, que estava afastado somente porque os dois tinham gênios diferentes, mas que poderia ser ajustado em favor do nascituro, em favor do feto, do bebê. Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam Cesarina, por invigilância dela, envolveu-a nos braços como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Essas descrições de André Luiz são importantes para a gente ver como os espíritos agem ao nosso entorno, como os espíritos obsessores nos induzem ao mal, à queda, à infelicidade, com suas técnicas, com seu magnetismo, com seu envolvimento. Vejam que o obsessor de Cesarina envolveu ela nos braços e, com magnetismo, incentivou ela a não escutar os conselhos daquela senhora. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado
que não podemos registrar aqui. Imagine o nível dos palavrões, dos gestos obscenos, dos ataques mentais que aquele grupo emitia contra aquela senhora, a ponto de André Luiz falar: não posso registrar aqui o que eles falaram, porque não é de bom grado, né? A obra, ela não traz nenhum tipo de linguajar inferior, infeliz, muito menos palavrões, mas ele consegue demonstrar com suas palavras que as entidades estavam revoltadas, xingando mesmo aquela senhora. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: tranquilize-se, minha boa Francisca, não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje e não posso faltar. Como sempre, as trevas dão risada, não é? Aparentam um ar de superioridade. Ela diz para aquela senhora chamada Francisca que não precisava ouvir lições de virtudes, pois era o que ela mais precisava, mas as trevas a envolviam. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com energia, sob a inspiração direta de Apuleio. Notem que os espíritos superiores agem com energia. Muita gente pensa, né, que as entidades do bem sempre falam manso, de forma calma, tranquila. De fato, é uma característica dos espíritos superiores, porém, quando eles precisam chamar a atenção, puxar a nossa orelha, nos chamar à razão, eles são enérgicos. Eles usam de energia para que a gente desperte. E não foi diferente. Apuleio inspirou Francisca a ser mais enérgica. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera o futuro? É muito importante termos amigos nesses momentos, porque somente alguém que se preocupa conosco, que tem amizade, carinho, afeto para conosco, que fala essas coisas, que busca nos despertar. Só uma amiga, só uma mãe que falaria tão diretamente a Cesarina. Outras pessoas não teriam intimidade. Mas a dona Francisca falou tudo o que precisava falar. Cesarina, você precisa pensar no seu filho, no seu esposo. Esse jovem que quer se envolver com você não merece confiança. Você não pensa no seu filho, você não se preocupa com o futuro. Então ela fez todas as perguntas necessárias para que Cesarina despertasse. E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se manteve em franca posição de negativa e impermeabilidade. Vejam que ela falava como uma mãe mesmo, dando conselhos sinceros, honestos e necessários, mas Cesarina, teimosa, não ouvia, estava impermeável aos conselhos da amiga. 2 horas durou a conversação. Por 2 horas, Dona Francisca tentou convencer Cesarina. Olha quanto tempo! Na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica e da paciência, nas mais altas doses. Imagine ficar 2 horas convencendo alguém a não cair no erro, usando todo tipo de argumento, de lógica, de raciocínio. Isso nos faz refletir como é difícil convencer quem está no erro. E como a espiritualidade, por mais superior que seja,
não consegue convencer alguém teimoso, alguém que insiste no mal. Apuleio é um espírito elevado, ele é diretor dos construtores. E ele não conseguiu convencer Cesarina. Essas lições são importantes porque a gente vê a todo momento nas obras espíritas e também nas experiências que cada um possa ter com a mediunidade, que quando um espírito quer errar, ninguém consegue deixar que isso ocorra, né? Impedir. O livre-arbítrio ele é soberano. Por isso que muitas pessoas até brincam. Nem se Jesus aparecer para fulano, ele muda de ideia. Isso é verdade. Tem gente que nem se o próprio Cristo aparecer, deixam de errar. Porque Deus criou uma lei soberana, justa e, principalmente, uma prerrogativa a toda criatura, que é o poder de escolha, o livre-arbítrio. Então Apuleio, que é um ser de luz, ficou 2 horas tentando convencer Cesarina e não conseguiu. Ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou a porta, buzinou. Fechando o pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga, desapontada, e despediu-se. Adeus. Voltarei mais tarde, não tenho tempo a perder. Quantos jovens não falam isso ou algo parecido antes de se entregarem às volúpias dos desregramentos morais? Quantos jovens não deixam seus lares com as mães preocupadas, ajoelhadas em oração, enquanto usam drogas, se permitem aos desvarios sexuais, sem perceberem o quanto isso traz de prejuízo moral e também de prejuízo físico para a saúde mental e corporal nas reencarnações a que estamos entregues. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram no carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos. Então, infelizmente, Cesarina foi, junto com as 3 entidades perversas, seus obsessores, todos dentro do mesmo carro, na direção da noitada, do divertimento desregrado. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores declarando: podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. Eu gosto muito dessa parte porque mostra como os espíritos superiores, eles nos amam. Eles têm carinho por nós, porque Apuleio está um pouco triste. Então eles se entristecem mesmo quando veem que nós nos entregamos à queda moral. André Luiz usa a expressão algo triste, ou seja, um pouco triste. Apuleio libera a equipe, porque nada mais podia ser feito. E olhando para mim, significativamente acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. Ele já sabia então que Volpini iria desencarnar. Mais uma vez seria abortado pela mãe. Ele iria ser recolhido porque essas entidades, ainda num processo de reencarnação, na infância, são auxiliados, né? Não ficam à mercê das sombras, como ficam os maiores de idade, vamos dizer assim, os que já estão maduros e escolheram o mal. Volpini, portanto, seria resgatado imediatamente após o seu desencarne. O ambiente era de consternação, tristeza mesmo.
Porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Então vejam que André Luiz fez a mesma reflexão. Apuleio era um espírito superior, mas nem por isso ele deixa de ter uma certa melancolia, uma certa tristeza por nos ver em erro. O próprio Cristo, há relatos, de que ele chorou porque se entristeceu mesmo ao ver a humanidade tão pecaminosa, num caminho tão tortuoso, de tanto sofrimento. Os espíritos nobres, eles conseguem enxergar as consequências dos nossos atos, então eles ficam tristes porque sabem o quanto vai demorar para a gente voltar ao caminho correto, o quanto a gente vai sofrer. Então eles sentem essa certa tristeza ao nos ver engolfados no erro e no mal. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida em uma casa de barulho ensurdecedor. Eles chegaram ao bar, num barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Vejam que as palavras de André Luiz nos fazem refletir sobre a condição espiritual dos locais de festa, dos bares, das casas noturnas. Vejam que a casa está cheia de encarnado, porém, de desencarnados é muito maior, há muito mais desencarnados, com a mesma alucinação pelo divertimento perigoso. Imagine então por que as entidades aconselham a não frequentar o carnaval, a não ir em determinados lugares em que reinam a drogadição e o sexo, porque o cenário espiritual é complicado, É bem mais preenchido, digamos assim, de espíritos em erro do que no plano físico. Mantenha-se indefensiva, advertiu-me o diretor. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Vejam que André Luiz não é elevado como Apuleio, a gente já sabe disso. Então ele estava tendo um privilégio de entrar naquele local tão desregrado moralmente para uma missão de socorro, para um serviço de proteção. Ele era uma exceção justamente porque estava em aprendizado. Alexandre pediu, Apuleio entendia a missão de André Luiz também de nos descrever esses momentos, essas experiências na obra que estamos estudando. Então, por isso, André Luiz adentrou com Apuleio. Se André Luiz não tivesse essa missão da escrita, de relatar o que viu no plano espiritual por meio do Chico Xavier, não sei se ele acompanharia Apuleio nessas lições, porque para entrar naquele local ali, em missão de socorro, era necessário ser bem elevado. Não nos cabe descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. André Luiz só falou que está cheio de espírito ali, em alucinação, mas ele não descreve as paisagens tristes, que a gente só pode imaginar, do que ocorria ali. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina, em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Então, ele só fala que achou Cesarina bem rápido, mas não descreve os desregramentos que ele viu. Apuleio aproximou-se e retirou Volpine,
que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Olha que cena triste! O espírito reencarnante Volpini estava agarrado na mãe como uma criança semiconsciente, meio que dormindo, meio que desperta, abraçadinho na mãe, porque queria reencarnar. Apuleio retirou ele, porque já estava desencarnado, o feto não aguentou aquela barulhada, aquela vibração, aquele ambiente que não é próprio para uma criança, ainda mais num processo de gestação. Só que o espírito de Volpini estava ali agarrado na mãe. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado. Apuleio tinha toda uma técnica para desligar o espírito de Volpini. Retomando Volpini, que confiara às minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer-nos de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa da oportunidade. E aí entra a superioridade de Apuleio. Muita gente, vendo essa situação, não teria qualquer cuidado com a mãe, porque pensaria, ela está errada, o que ela fez não está certo, ela está se entregando ao erro, ao vício, o seu filho acaba de morrer. Muita gente julgaria Cesarina e não iria querer ajudá-la. Como Apuleio é um espírito de luz, ele, além de resgatar Volpini, harmonizou os órgãos reprodutivos, reprodutores da mãe. Se preocupou com Cesarina para que ela continuasse na Terra, para ver se ela aproveitava alguma coisa de bom da oportunidade reencarnatória. Retiramo-nos conduzindo o companheiro, prematuramente desligado, a uma organização socorrista. Mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher, fracassada em sua missão sublime. Então eles foram embora, levaram Volpini, cuidaram do espírito de Volpini num posto de socorro, e André Luiz quis voltar para ver como que Cesarina ficou. Na visão de médico dele, qual a consequência do terceiro aborto provocado pela invigilância de Cesarina. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Então ele volta à casa dela. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, Dona Francisca, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Cesarina, explicou a matrona preocupada, na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. Então, como André Luiz voltou só depois, já de manhã, tomou a notícia de que Cesarina tinha sido internada. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar, incontinente, a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Aqui só uma observação. Vejam como André Luiz, de fato, não é um espírito superior quando ele descreve aqui essa obra. Ele não consegue sintonizar com Cesarina e ir ao seu encontro de forma automática, como fazem os espíritos superiores. Ele precisou ir para a casa dela e ficar ouvindo a conversa da vizinha com a Dona Francisca para saber os detalhes. Senão ele não saberia onde estaria Cesarina. E é normal nessa situação. André Luiz é um espírito como nós, mediano, se assim podemos falar.
Então ele não tinha a capacidade de encontrar Cesarina pela força da vontade, pela força do pensamento. Ele precisou ouvir o plano físico, a conversa entre aquelas duas senhoras. Ele então tomou nota do hospital, da situação, para poder ir de encontro a Cesarina. Fortemente impressionado, soube que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz uma criança morta. A gente que está acompanhando a história pelo lado espiritual, já recebemos a informação que Volpini foi resgatado, foi levado embora por Apuleio e por André Luiz, foi tratado num posto de socorro no plano espiritual. Mas o corpinho ficou, porque ele desencarnou, então o corpo ficou no ventre materno. Cesarina deu à luz, então, a um corpo, a um cadáver, né? Porque o espírito já tinha sido desligado. Entramos agora no capítulo 16, na parte final do estudo, vamos ver o comecinho desse capítulo, chamado Incorporação. André Luiz diz: prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais mo permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Então vejam que André Luiz continuou estudando sobre as questões mediúnicas e de vez em quando visitava a Terra para acompanhar os trabalhos de Alexandre. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Então, André Luiz tem muitas atividades na colônia Nosso Lar, por isso ele não podia visitar muitas vezes, de forma frequente, a Terra. Por isso, as poucas visitas que ele fazia, ele aproveitava ao máximo. Em uma das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, em uma organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Então a gente consegue perceber pelo pedido desse espírito, esse espírito chega próximo de Alexandre e faz um pedido a ele. Olha, o pessoal lá da Terra, os encarnados, estão insistindo para que Dionísio Fernandes, que está desencarnado, um espírito, se comunique com seus familiares. Eles estão pedindo muito isso. Provavelmente é alguém conhecido no meio religioso, no meio espírita, que desencarnou, e aí o pessoal que está aqui na Terra ainda está insistindo para que ele se comunique, para que ele realize uma comunicação mediúnica para dar notícias do mundo espiritual. Enquanto Alexandre ouviu em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. Aqui vale o comentário. Mais uma vez, percebam como o plano espiritual é organizado. Nada ocorre sem autorizações. Eles estavam pedindo autorização a Alexandre para invocar um espírito no plano físico, levar ele até uma reunião mediúnica para que se comunicasse com os encarnados. Não é bagunça, como a gente pensa que é. As comunicações mediúnicas sérias, elas seguem um roteiro equilibrado de autorizações, de preparo, de planejamento. Então ele pedia autorização a Alexandre para levar o espírito de Dionísio a fim de dar uma comunicação pela via mediúnica, logicamente,
pela psicofonia, que ele chamou aqui de incorporação. O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Então Alexandre não se opunha à comunicação de Dionísio. Entretanto, sempre tem um entretanto, um mais, um porém. Embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Muito importante esse comentário, porque demonstra que muitos grupos espíritas, apesar da boa vontade, apesar de serem amigos, não têm preparo, maturidade, estudo suficiente para aproveitar a comunicação mediúnica, aproveitar a experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Nossa, essa frase é perfeita. Descreve, na verdade, muitos grupos espíritas. Sobra curiosidade, sobra vontade de investigar o mundo espiritual, mas falta um coração sincero, falta sentimentos e compreensão. É por isso que nós devemos sempre buscar primeiro a prática do Evangelho, a parte moral do Evangelho segundo o Espiritismo, para depois entrar na parte investigativa, na parte mediúnica. Os grupos espíritas teriam muito mais efetividade nas comunicações se buscassem primeiro os trabalhos de caridade, os trabalhos sociais, matar a fome dos esfomeados, levar roupa a quem não tem proteção do tecido, aqui da terra, levar uma mão amiga, um conselho, um carinho a um idoso abandonado, a uma criança órfã. Os grupos espíritas e religiosos, em geral, deveriam primeiro priorizar o coração e, de forma secundária, as comunicações mediúnicas. Isso é uma opinião própria, uma opinião minha, mais do que eu extraí das obras. Porque senão os grupos que eu, inclusive, já frequentei e já conheci muitos nessa situação, não conseguem desenvolver um trabalho mediúnico eficiente. Só tem comunicação imprecisa, incorreta, enganosa. Nada de produtivo, nada de útil. Ficam horas invocando os espíritos, abrindo as reuniões mediúnicas, mas o coração ainda fechado aos sentimentos nobres, gelados na incompreensão, na indiferença com a dor alheia. Se os médiuns não se dedicarem à aquisição de virtudes, as comunicações mediúnicas dificilmente terão produtividade. É muito importante essa colocação. A gente vai continuar analisando essa questão nos próximos estudos e que fique a reflexão. Não sou eu que digo, não é nada de julgamento aos grupos espíritas, é simplesmente interpretação do que a gente estuda aqui. Os mentores, os amigos espirituais cansam de nos alertar, de nos avisar. É só ver, analisar, estudar as tarefas dos médiuns conhecidos que tiveram sucesso, como Chico Xavier, Divaldo, Ivone Pereira e tantos outros, médiuns equilibrados, missionários. Todos eles primeiro realizaram atividades de auxílio aos pobres, aos miseráveis, aos sofredores. Concomitantemente desenvolviam suas atividades mediúnicas, mas o principal é o auxílio aos sofredores. Então,
reflitamos sobre essa lição, ainda vamos trabalhar nos próximos estudos a importância de buscarmos primeiro o coração, a mensagem moral do Evangelho, sem abandonar, logicamente, o estudo intelectual, a investigação do plano espiritual. Eu não estou dizendo para abandonar, mas para priorizar o sentimento, isso sem dúvida. Priorizar o coração. E, ao mesmo tempo, realiza também reuniões de estudo, reuniões mediúnicas, que ajudam muita gente, né? Por mais imperfeitos que sejam os médiuns, ajudam muita gente. Despertam muitos corações, mas eles teriam muito mais produtividade se o coração tivesse dedicado ao sentimento antes da curiosidade. Agradeço então a todos que nos acompanham. Peço à espiritualidade amiga que continue a nos envolver e nos abençoar, e que todos nós possamos refletir sobre o que aprendemos hoje e em todos os dias em que buscamos a palavra do Cristo. Ele nos aguarda, nos espera de braços abertos, a fim de que nós nos aproximemos dele pelo pensamento, pela vibração e especialmente pela atitude, pela conduta do verdadeiro cristão. Estejamos a cada dia dispostos a nos renovarmos, a buscarmos a reforma íntima como ferramenta evolutiva para que o processo seja mais rápido, para que cheguemos junto aos mentores e aos guias sem qualquer turbulência, sem qualquer influenciação negativa das entidades que querem nos atrasar. Somente a atitude no bem, o cultivo da oração, da boa convivência, da harmonia dentro de casa é que proporciona essa vibração e essa sintonia com os nossos amigos e irmãos. Por isso agradecemos a eles e rogamos a bondade divina que continue a enviar os seus emissários, os seus anjos protetores para essa humanidade tão necessitada de carinho, de virtudes e de experiências no bem, eliminando as problemáticas criadas por eles próprios, que colocam 1000 obstáculos para a prática da caridade e esquecem-se de que as soluções dos nossos problemas são, em sua maioria, simples, bastando que tenhamos boa vontade, resignação, confiança em Deus e fé para vencermos essas dores, esses desafios. Muito obrigado, amigo Jesus, hoje e sempre, e que a cada dia busquemos a Tua companhia, rogando a nossa Mãe Maior, Maria Santíssima, que continue a abençoar e a envolver toda a terra num sentimento uníssono de paz, de harmonia, de elevação, a fim de eliminarmos a cada dia as nossas tendências inferiores e renovarmos a terra, para que a minoria ainda dedicada à perversidade seja encaminhada a processos disciplinadores de despertamento. Porque muitos precisam da disciplina ainda, da severidade da lei divina para despertar, porque o amor não lhes toca o coração. A oração, esses momentos de reflexão, essa valorização do Cristo e do seu Evangelho não lhes tocam a alma. Eles precisam, portanto, das experiências rudes da expiação para despertarem. Não sejamos, portanto, esses que precisam da dor para entender o amor. Muito obrigado, mestre amigo hoje e sempre, que assim seja.
Um forte abraço a todos os amigos e até o próximo estudo.